Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Juliane Rocha, eu sou terapeuta multidimensional e no vídeo de hoje eu vou explicar como funciona a sessão da Bússola da Alma. Inicialmente, eu vou explicar para vocês a partir de uma sessão, como foi feito, o que foi apresentado e ao decorrer dessas informações compartilhadas eu vou explicando para vocês as informações que a gente vai visualizando, como funciona, enfim. Então, algumas pessoas me perguntaram como funciona, como que pode ser, o que pode ser mostrado. E é importante salientar que cada sessão é uma sessão diferente. Cada sessão é única. Todas as sessões são lindas, todos os processos são incríveis. Porém, essa sessão que eu escolhi trazer para vocês, explicar um pouquinho como foi que aconteceu, ela foi uma sessão um pouco diferente das tradicionais. Foi uma sessão onde a gente teve muitos insights, de várias informações e eu aprendi muito nesse atendimento. Então, já gostaria de avisar que a pessoa que trabalhou essas curas já foi autorizado, por ela, para eu explicar um pouquinho. Não falarei nomes, não citarei nomes, mas vocês vão entender um pouco o contexto. Então, primeiramente, essa pessoa buscou ajuda para entender o propósito de vida dela, porque ela sentia que ela procrastinava muito na vida, que coisas simples, ela não conseguia fazer, por questão de deixar sempre depois. A procrastinação foi o tema principal. Então, nós temos, a gente escolhe um tema específico para trabalhar, algo que a pessoa reconheça que seja um empecilho para ela conseguir dar os próximos passos na vida. E a gente trabalha esse tema específico, a gente consegue identificar a questão principal e a partir disso ela pode fazer 2 perguntas ao mentor espiritual. Então, elegido o tema, nós fazemos a abertura. Então, eu trabalho na Bússola da Alma, uma das ferramentas que eu utilizo hoje são os registros acásticos. Então, a gente faz toda a abertura dos registros acásticos. Em outro vídeo eu posso explicar um pouco mais o que são os registros acásticos, mas basicamente, de forma bem resumida, os registros acásticos são todos os registros de informações mantidos em toda a história da nossa alma. Então, sejam vidas passadas, sejam vidas paralelas, sejam probabilidade de vidas futuras, tudo. Então, a gente consegue, a partir de questões, a serem trabalhadas, a gente consegue entender, compreender a raiz dessa questão para curar da raiz, para que isso, não se permeie por mais tempo. Então, o trabalho principal da Bússola da Alma é resgatar esses fractais de alma que ficam manifestados no campo, para a gente poder introduzir uma carga neutra nessas lembranças, para que essa alma possa seguir a vida, seguir o fluxo de acordo com aquilo que realmente ela veio para seguir e não ficar tropeçando em pedras que são esses fragmentos, lembranças que criaram essas energias negativas. Então, a partir do tema definido, a gente faz a abertura dos registros acásticos. Então, quando a gente faz a abertura dos registros acásticos, como eu disse, cada sessão é única. Eu não sei o que vai acontecer. Eu simplesmente sou a mensageira. Eu não faço curas, eu não trabalho nada com a pessoa. Quando a gente dá os direcionamentos, não sou eu que estou fazendo, eu sou apenas a mensageira para revelar as informações que estão sendo mostradas. Então, a gente a gente trabalhou a parte de procrastinação e aí no momento que a gente abriu os registros acásticos, a primeira imagem que veio foi de uma menina andando, ela estava com um ioiô na mão e ela girava aquele ioiô até que ela chega perto de um lugar onde tem como se fosse um rio, um córrego, e ela deixa aquele ioiô cair. Ela junta aquele objeto e segue o fluxo. E assim, uma coisa muito interessante nas sessões
é que o mentor e o guardião dos registros acásticos, eles não mostram necessariamente algo linear, como a gente está acostumado. Então, vai muito do leitor de interpretar o que tá acontecendo e conseguir definir um cronograma. Quanto a isso, porque às vezes é muito... às vezes eles trazem uma memória antiga, daqui a pouco eles trazem uma memória atual, daqui a pouco eles trazem algo super antigo. Então, a gente tem que começar a entender e fazer perguntas para eles poderem nos direcionar da forma como a gente compreende. E não basicamente como se eles estivessem mostrando várias coisas ao mesmo tempo e a gente precisa dar foco a algumas e perguntando para eles poderem nos direcionar, para a gente entender o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Então, após isso, ele já parte, né, já pula para a imagem onde essa moça está indo para a aula e ele mostra várias vezes essa mesma imagem se repetindo. Não mais com o ioiô caindo no chão, mas várias vezes ela indo e vindo da escola, estudando e sempre com um olhar para baixo. Isso a gente consegue perceber, né? Então eles vão nos mostrando essas imagens e essa moça sempre tinha um olhar para baixo, um olhar olhando pro chão, como se tivesse triste. E aí algumas sensações a gente vai sentindo também ao longo da sessão. E aí, depois disso, já pula para uma idade dela um pouco maior, talvez uns 14, 15 anos, não lembro bem, porque eu não ouvi o áudio que eu enviei para essa paciente depois da sessão, porque eu acho que é algo muito íntimo, então eu não ouvi, eu estou trazendo para vocês fragmentos de coisas que eu lembro da sessão, mas muitas coisas se perdem, tá? Porque era pra pessoa ter essas informações e não eu. E eu também não gosto de ouvir novamente esses áudios, porque é algo muito individual. Então, depois disso, passou-se, né, um tempo e eu consegui visualizar essa moça numa cama em posição fetal. Eu lembro que era um canto, assim, uma cama em canto, e ela estava em posição fetal e eu vi uma energia muito forte do lado dela. Era uma energia muito iluminada do lado dessa moça. Então, eles explicaram, né, que essa moça entrou em depressão. E aí, né, conforme eu vou vendo as informações, o guia também vai me passando orientações do que está acontecendo naquela situação. Às vezes a gente consegue ouvir coisas, e todo o processo é intuitivo, então a gente consegue ouvir coisas, né, dos guias explicando a situação ou até mesmo da cena em si. Então, pelo que eu me lembro, né, o guia explicou bastante a questão de que ela tinha estado em depressão, porque ela era uma pessoa onde ela via apenas a sua frente e abaixo. Ela não olhava para o céu. E isso é uma coisa que eu lembro, que ele fala que ela não olhava para o céu, ela não contemplava a natureza, ela não olhava. Daí ele explicou. Daí, novamente, ele volta naquele momento onde ela estava, que ela deixou o ioiô cair no chão, que foi o início da questão que ele estava trabalhando. E ele mostra que quando ela deixou cair o ioiô no chão, o córrego era muito próximo. E ela poderia simplesmente ter caído ali. E ele explica que ela não olhava as belezas da vida, ela não conseguia contemplar o céu para olhar a beleza da vida, mas ela também não conseguia perceber os perigos. E que ela era uma pessoa que ela vivia sempre muito, muito focada naquele piloto automático, uma pessoa que estava sempre no piloto automático. Então, às vezes, ela queria buscar algo diferente, algo maior, mas ela não conseguia. E essa energia que estava com ela, que foi possível a gente visualizar, essa energia, na verdade, era a essência dela. E aí, como que eu sei isso, né? Aí, depois disso, pode ser que vocês ouçam a minha cadela aquando, mas eu não vou editar esse vídeo, porque eu vou falar assim mesmo, tá? Então, quando eu dei a atenção para essa essência, para essa luz que eu via do lado dessa moça, eles me levaram para um outro momento da história. E, como eu falei para vocês, é tudo muito alinear, não tem linearidade nenhuma.
A gente tem que, basicamente assim, a gente que se resolva para entender o que tá passando e conseguir passar para o cliente. Então, por isso que às vezes vocês, né, quem faz sessão comigo ou quem fará a sessão comigo, vocês vão ver que às vezes eu fico em silêncio. Porque eu preciso entender o que está acontecendo para colocar isso numa linearidade que as pessoas vão entender. Caso contrário, a gente não consegue. Porque é muita informação vindo junta e a gente precisa falar tudo que está sendo revelado. Dentro dos registros acásticos, a gente tem como obrigação expor tudo que está sendo visto. Ah, mas a fulana matou o ciclano, ela foi uma pessoa que ela foi abusada, enfim. Os mentores não mostram a cena em si. Por exemplo, já tive questões de abuso, enfim. Os mentores não mostram a cena acontecendo, eles explicam. Então, nesse momento, é como se congelasse e eles explicam. Então, nesse momento, ela foi abusada, Então, eles explicam. Da mesma forma como morte. Uma das cenas que eu vi foi isso em outra paciente. Foi ela abrindo a barriga de um senhor. E eu vi o momento que ela cravou a faca e ela subiu. A parte mais, né, complexa disso tudo, eles não mostram. Ele explica. Então, ele desencarnou por conta disso. Então, é muito... É um processo muito lindo. Então, né, quando eu consegui dar atenção, fechei o parênteses, quando eu consegui dar atenção para essa luz que aparecia assim, próxima a ela, eu não conseguia ver forma, eles me mostraram outra cena. Essa cena, eu lembro que pra mim, assim, essa cena ficou muito na minha mente, porque era o lugar mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Era uma floresta, e no meio dessa floresta tinha uma clareira. Clareira, pra quem não sabe, são várias árvores em volta, e a luz do sol irradiando no meio. Então é uma parte onde não existe árvore. E essa luz estava muito forte, e eu vi uma índia. Essa índia, ela tava com arco e flecha, ela tava esperando alguma coisa. Era uma índia muito linda, eu vi o cocar dela, eu via o rosto dela pintado de vermelho, a cor da pele dela, o cabelo preto. E eu só via, naquele momento, eu só via a clareira e ela. Daqui a pouco, eu vi e aí as imagens começam a se formar, né? Aí eu vi uma pedra muito grande e eu consigo perceber de forma 360, fora da ação, eu consigo ver que existe um índio acima daquela pedra. E aí, esse índio avisa essa índia que existe um animal vindo, tem um animal chegando. Lembrando pra vocês, o tema desse atendimento foi procrastinação. Talvez você deve estar perguntando o que tem a ver. E no momento a gente não sabe porque não tem nada a ver. Mas daqui a pouco as coisas começam a se encaixar. Então ele avisa, né, essa índia que existe um animal chegando perto. E essa índia se prepara. Eu vejo ela com o joelho no chão, com a posição para atirar. E quando ela vê, eu consigo perceber, como eu falei, é muita coisa acontecendo. Então eu conseguia ver as árvores se mexendo, que eu sentia que aquele animal estava chegando. Eu conseguia ver o índio avisando ela. Ele dava meio como se fosse um assovio, um chamado meio diferente. E ela chegando. E o animal chegando. Quando o animal chega próximo a ela, o animal para exatamente naquela clareira. E as luzes do sol tocam aquele animal. E era uma onça pintada. Eu lembro que as cores que essa onça pintada pareceu eram totalmente diferentes. O preto das pintinhas dela, da onça pintada, tem um pretinho em volta do amarelo. O preto, ele reluzia. E era um reluzir com uma luz muito brilhante. E ela se posicionou para flechar o animal. Quando ela olha aquela onça, a onça olha para ela. E o olhar que ela dá para aquela onça e o olhar que a onça olha para ela é um olhar que me tocou muito forte. Porque era como se eu conseguisse ver dentro da alma daquele animal. Ela desiste, então, ela não atira no animal. E o animal passa pelo lado dela e sai. Bom, daí, então, né, a gente vai direcionando o que isso traz, qual é essa informação que essa imagem está remetendo sobre o tema específico.
E aí, nisso, o mentor se apresenta e ele explica. Então, ele começa a explicar. Basicamente, ele começa a dar todo o sentido na história. E ele explica. Então, tudo isso que ele está passando, a gente passa para o cliente. Ele explica, então, que quando essa moça foi a última encarnação dela, né, nesse processo, como uma onça não, como uma índia, e que ela era um espírito extremamente liberto. Ela era um espírito que ela vivia a vida. E aí, nesse momento que ele fala, ela vivia a vida, nisso depois aparece ela confraternizando, assim, com a sua tribo, com um monte de índios, assim, de pessoas indígenas ali. E o índio que estava em cima da pedra também estava ali com ela. Eles muito felizes, ela estava muito feliz, ela estava muito linda. E era um índio também muito bonito, muito grande, assim, de porte. E ela muito feliz, eu conseguia sentir nela uma liberdade muito forte. Para ela ser quem ela quisesse ser. E essa liberdade, esse espírito liberto, esse espírito de não ter medo, sabe? Era muito forte isso, porque ela não tinha medo. Então, depois disso, o mentor começa a explicar, né? Então, que essa foi a última encarnação dessa moça, que ela já tinha entendido tudo, ela já tinha entendido sobre a coragem, que ele falava muito sobre a coragem ser a ausência do medo, que ela era uma pessoa que ela vivia a vida realmente. E ok. Depois disso, ele começa a mostrar essa outra menina, que ela não conseguia... Daí, eles voltaram para aquela imagem daquela menina. E assim, eu tô resumindo a história, tá? Porque esse atendimento demorou mais ou menos uns 50 minutos. Então eu tô aqui tentando resumir o máximo, mas dando o máximo de detalhes para vocês entenderem como é lindo isso. Então, eles voltaram, né, para aquela história, para aquela situação, para aquela imagem da menina sentada, deitada em posição fetal, aquela luz em volta dela, né, atrás dela, se posicionando. No primeiro momento eu não conseguia ver forma, daqui a pouco começou a vir uma forma, e essa forma começou a aparecer a imagem daquela índia. E nesse momento, o mentor explicou e aí ele começou a explicar que essa índia foi a sua última encarnação, ok? E ela foi designada para uma missão. Ela escolheu, na verdade, participar dessa missão, de vir nessa família que era a segunda... Vamos falar segunda vida, né? Não era a segunda vida, mas só para vocês entenderem. Então, que ela veio com a missão de trabalhar a coragem, a verdade de ser quem se é, de compreender a vida, de sair desse padrão. Porque essa família onde essa moça estava, naquele momento, ela era uma família que tinha muitos padrões. E ela, como sendo uma alma, né, vamos falar assim, uma alma onde ela já tinha entendido a coragem, ela já tinha entendido sobre a libertação desse quem se é, ela foi a pessoa designada, né, e foi solicitado a ela se ela queria trabalhar essa missão. E aí, ele explica que, ok, essa moça veio com essa questão, não existia vínculos familiares com essa família, então não existia um karma, tá? Também, e isso é uma coisa que eu aprendi com eles, não necessariamente precisa existir um karma pra gente estar nessa família, mas muitas vezes são, sim, laços kármicos, porém existem também missões de almas que vêm numa família totalmente diferente daquela família que já, né, porque ela já aprendeu tudo, ela vem apenas para quebrar padrões, quebrar ciclos repetitivos. E essa moça veio para isso. Porém, o que aconteceu? E aí eles explicam que ela veio com esse propósito, com essa missão de trabalhar essa quebra de padrões nesta família em específico. Porém, o que aconteceu foi que ela foi interferida pelo meio. O meio influenciou totalmente as suas escolhas. Uma alma que era extremamente corajosa, uma alma que era extremamente sem medo de ser quem se é, uma alma liberta, também caiu
também caiu em interferência, intercorrência do meio. Então ele explica, né, que essa alma sentia muito, existia uma dualidade muito forte nessa alma. A dualidade entre a vontade de ser, fazer diferente, ser diferente, e aquela alma que ainda ficava no piloto automático. Então, existiu muito essa questão de que ela veio com a missão de quebrar ciclos, quebrar padrões, e ela sofreu essa interferência do meio e ela acabou entrando no piloto automático. Então, ele explica, né, o quantas vezes as pessoas entram em pilotos automáticos e aí acaba que ela conflita internamente. Então, ao mesmo tempo que aquela índia queria explorar, ser corajosa, aquela moça não deixava que a alma dela, que a essência dela se despertasse. E aí existiu a procrastinação. A procrastinação porque ela não tinha vontade, porque ela estava totalmente desconectada com a sua essência. Quando ela fazia coisas que não eram para ela, quando ela entrava nesse piloto automático, ela se desconectava da essência dela, porque a essência dela é corajosa. Então, essa sessão foi assim, né? A gente, como eu falei, a gente nunca sabe como vai ser. Então, essa sessão demorou aproximadamente 50 minutos, onde a gente entendeu tudo isso. Depois disso, é feita toda a limpeza energética pelos guias. Os guias fazem toda a limpeza. O que precisa ser limpado, pactos, se existem implantes. Os implantes, a máquina que eles utilizam para reconhecer implantes, isso no meu trabalho, tá? Pode ser que outros trabalhos sejam diferentes, mas isso, a forma como eles me mostram a máquina para reconhecer implantes é basicamente como se fosse uma máquina de tomografia, assim, que é um arco brilhoso e eles colocam esse corpo etérico deitado e fazem todo o escaneamento desse corpo etérico e identificam se existem chips, implantes. E então eu não lembro se nessa sessão tinha um chip ou implante, não lembro direito. Mas basicamente depois dessa limpeza, né, eles fazem a reenergização daquele corpo etérico, porque não é apenas a pessoa entender aquela raiz daquele problema, entender onde gerou esse fractal e a gente resgatar. Depois a gente resgatar esse fractal, a gente precisa limpar esse corpo etérico e reenergizá-lo, porque precisa existir uma compensação de energia daquele corpo, é tudo que foi gasto, né? Então, a gente, naquele momento da limpeza e de reenergização, reequilíbrio, a gente consegue visualizar a equipe, a egrégora dessa alma. A gente vê vários seres diferentes. E detalhe, o mais lindo de toda essa sessão. Chegou um determinado momento que eles voltaram para aquela imagem da moça, né, esperando a onça e o índio. Nesse momento eu tive até que engolir meu choro, porque foi muito lindo. Foi uma beleza onde ele disse que o mentor espiritual dela era aquele índio, e é aquele índio. Só que ele escolheu trilhar um caminho com ela a partir do mentor espiritual, no plano astral, porque como eles já haviam, né, terminado esse ciclo do reencarnatório e ela foi designada para essa missão, e ela escolheu também, ele foi junto com ela. Então, ele escolheu trabalhar no plano astral com ela. E quando ele me mostrou isso, vocês não têm noção do amor que é possível sentir e perceber quando o mentor espiritual se apresenta. E ele explica a origem dessa parceria. Então, basicamente é isso. A sessão demora mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Pode demorar menos, pode demorar mais. Depende muito do que do que eles vão nos mostrar. Cada sessão pode ser que você visualize 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidas de vocês. Vidas passadas, vidas paralelas, vidas futuro, probabilidade de futuro. Toda a sessão ela é gravada por áudio, para que a gente não perca nada, nenhum detalhe. E essa gravação é enviada a partir do tema, né? Então, as perguntas dessa moça também foram respondidas pelo mentor espiritual.
E basicamente eu acho que seria isso, até que para vocês tenham um gostinho de como é a sessão. É algo lindo. A Bússola da Alma trabalha a questão de se reconectar com a sua essência. E essa sessão foi exatamente isso que aconteceu. Então, gratidão por quem ouviu nesses 26 minutos aí. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder esclarecer para vocês, me mandem mensagens, me mandem direct. Eu espero ter sanado as dúvidas do pessoal que chamou, que perguntou como é que funcionava a sessão, enfim. Então, basicamente é isso. Essa é o resumo da sessão de 47 minutos, se eu não me engano. E é isso. Não, acho que foi mais. 50 minutos. Então, esse é um resumo, uma degustação para vocês. E é possível, sim, trabalhar qualquer tema. Qualquer tema. Sentimentos, sensações, Ju, eu tenho dor de estômago com recorrência. O que seria isso? Também podemos visualizar, entender, compreender a raiz disso. Então, esse é o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham conseguido também sentir um pouco do que foi essa sessão. Gratidão a essa paciente incrível que permitiu que eu pudesse compartilhar, porque ela disse que ela gostaria que a história dela inspirasse outras pessoas a se transformarem, se permitirem serem transformadas. Então, agradeço, gratidão e até mais!